tarde, pessoal. Graça e paz seja sobre a vida de vocês. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Sem mais delongas, nós vamos dar sequência nos nossos estudos acerca do livro de Apocalipse, acerca do livro das Revelações, acerca do final dos tempos, acerca de tudo aquilo que o Senhor, Ele disse ao apóstolo João para que nós pudéssemos ter acesso a todo o conhecimento, toda a verdade, para que nós possamos estar prontos e preparados para o grande dia do Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4 e do capítulo 5, e eu vou também falar um pouquinho acerca dos 7 Espíritos de Deus, conforme eu havia dito ontem. Em uma das leituras que nós fizemos ontem, nós fizemos menção a esses 7 Espíritos de Deus, e é importante que nós tenhamos a compreensão exata do que se trata. Mas antes nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, nós vamos clamar para que o doce Espírito venha sobre nós, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele venha nos dar a habilidade de discernir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos lá? Se assenta no trono, sobre tudo e todos, Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Glória a Deus. Então, vamos lá, para dar sequência no nosso estudo do livro do Apocalipse.
Eu havia falado que antes de nós falarmos um pouco sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, eu ia explicar para vocês acerca dos 7 Espíritos de Deus que nós fizemos menção ontem. Então vamos falar um pouquinho de português para que nós possamos então agora entender o que se trata os 7 Espíritos de Deus. Quando nós estamos na escola e nós vamos estudar ali algumas questões gramaticais, nós normalmente vamos ouvir falar acerca de substantivo, acerca de adjetivo. Então, vamos falar um pouco disso muito brevemente para que nós possamos compreender o que vem a ser os 7 Espíritos de Deus. Primeiro, nós precisamos entender o que significa a palavra substantivo. Substantivo é uma classe gramatical de palavra ou de palavras que vão nomear um ser, seja um ser vivo ou um ser inanimado, seja algo real ou algo irreal, seja algo palpável ou algo ilustrativo, algo abstrato. Então, o substantivo é isso, é uma classe gramatical que nomeia um ser. E neste caso aqui, o ser, para ser nomeado, é uma divindade, é um ser transcendental. E o substantivo que vai ser, então, agora atribuído a esse ser é Deus. Esse é o nome dele. Esse é o nome, então, dessa figura transcendental, dessa figura que transcende toda a racionalidade humana. E aí nós vamos entender que tudo aquilo que recebe um nome também vai receber atribuições, características, que vão fazer com que, quando nós ouvirmos falar desse nome, nós vamos lembrar desse nome por essas características. Então, entra agora a classe de palavras, a classe gramatical de palavras que entra dentro da perspectiva dos adjetivos. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavras que serve para atribuir características, para atribuir qualidades aos seres e aos objetos. E no caso de Deus não é diferente. Então, o substantivo que é anexado, que é referenciado, que agora nós conhecemos a Deus, é o nome Deus. Ele recebeu esse nome, esse é o nome dele, ele se deu esse nome, porque ele criou todas as coisas, ele criou tudo que nós conhecemos. E os adjetivos que são atribuídos a Deus são as qualidades, é aquilo que qualifica, é aquilo que caracteriza o substantivo Deus, é aquilo que caracteriza o objeto. No caso de Deus, ele não é um objeto porque ele é uma pessoa. Mas um exemplo, um violão. O violão, ele recebe esse nome porque ele é um objeto que nós podemos tocar. E o violão, existe ali características atribuídas a ele, existem qualidades atribuídas a ele que faz com que ele tenha características de um violão. E assim é Deus. Então nós vamos entender que os 7 Espíritos de Deus são esses adjetivos aos quais, quando nós ouvirmos falar sobre eles, nós vamos então agora conectar essas qualidades, nós vamos conectar esses atributos à pessoa de Deus, a esse indivíduo. Então não é que o Espírito de Deus, ele se dividiu em 7. Não é que o Espírito de Deus, ele não é só um, ele é 7, não é isso. É um único Espírito, mas a ele é atribuído 7 características. E por que 7? Porque na Bíblia nós sabemos que o número 7 ele traz uma percepção para a gente de plenitude, de completude, de perfeição. Logo então nós vamos entender que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa que completa a Trindade, é a pessoa de Deus que vai completar esse Deus trino que nós bem sabemos, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós vamos, eu vou citar algumas referências bíblicas aqui que fazem menção aos 7 Espíritos de Deus muito rapidamente. Eu não vou fazer a leitura de todos, mas eu peço para que você faça, só para a gente ganhar um tempo. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, vai fazer menção a isso. Apocalipse 3, 1, Apocalipse 4, 5 e Apocalipse 5, 6. E nós vamos ler aqui o que está escrito no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2,
para que nós possamos ter, então, o nosso entendimento agora completo, ok? Então, você que pode aí, abra sua Bíblia, e você que vai acompanhar posteriormente esse estudo, eu peço para que você o faça com a sua Bíblia em mãos. E aí nós vamos ver lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2, a palavra nos dizendo assim, olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Aí nós já estamos lendo 3. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E aqui, o que o profeta Isaías está fazendo menção? Ele está fazendo menção acerca de Davi, né? Porque o versículo 1 vai falar assim, olha, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Então aqui faz menção a Davi, né? Ao reinado de Davi. Mas também nós bem sabemos que Davi, ele é uma prefiguração do próprio Jesus. Então aqui nós vamos entender que esses atributos dos 7 Espíritos de Deus são o quê? Um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento, o espírito do temor do Senhor, o espírito do próprio Senhor. Então, são essas 7 características que são atribuídas aos 7 Espíritos de Deus e que todo cristão recebe essas atribuições quando ele recebe a pessoa do Espírito Santo para habitar dentro dele. Então, basicamente, é isso que significa os 7 Espíritos de Deus. Alguns estudiosos, eles levantam aí 3 teorias, que uma é essa que eu acabei de dizer, e as outras 2 é que os 7 Espíritos de Deus podem ser que sejam anjos, e a segunda é que os 7 Espíritos de Deus pode ser que sejam seres superiores aos anjos, mas essas 2 últimas não tem tanto peso bíblico, não tem tanta base escriturística como a primeira que eu havia já deixado frisado com vocês. E agora nós vamos aí nos voltar totalmente para o capítulo 4 e para o capítulo 5 do livro do Apocalipse. E é importante salientar que o livro de Apocalipse ele é um livro totalmente prefigurado por alegorias. O que é uma alegoria? Alegoria é algo que é figurativo, é algo que é simbólico, é uma tentativa de expressar uma ideia, de expressar um pensamento, de expressar uma visão por meio de simbologias. É uma forma de expressar uma visão por meio de simbologia. Sabe quando você está dormindo e daí você sonha com alguma coisa, você vai tentar expressar, você vai tentar verbalizar aquelas imagens que você viu? É mais ou menos isso. E no caso de João, como ele estava na terra, sendo arrebatado por meio do Espírito de Deus no seu espírito e tendo visões transcendentais, então ele tenta descrever no livro do Apocalipse, de acordo com aquilo que ele conhece, de acordo com aquilo que os olhos dele já contemplaram aqui em terra. Então ele tenta expressar por meio de simbologias que ele conhece aquilo que ele diz conhece. E é por isso que muitas vezes nós lemos o livro do Apocalipse e nós nos deparamos com descrições bizarríssimas, com coisas que você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Tem pessoas que têm até medo de ler o livro do Apocalipse, coisa que você não precisa ter, porque você precisa ser conhecedor das Escrituras, você precisa ler esse livro, porque ele é um livro muito pertinente a ser realizado, a sua leitura nos nossos dias, no nosso tempo atual. Então, é importante você ter essa perspectiva na sua mente de que são figuras alegóricas, é algo figurativo e simbólico para expressar a realidade de um mundo espiritual e transcendental, levando em consideração que é um ser, um homem, um ser humano, que está agora recebendo toda essa carga transcendental e está tentando agora verbalizar, expressar
tudo isso que ele está vendo agora nessas figuras e nessas visões que ele estava ali recebendo na ilha de Patmos. O capítulo 4 vai trazer para a gente a visão que João tem do trono de Deus. E aí a palavra vai nos dizer assim, olha, depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e o Espírito aqui está com E maiúsculo. Então, o que o João quer expressar aqui? Que o Espírito de Deus, né, toma o seu Espírito e leva-o até essa visão aí celestial e transcendental. E eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Então observe que João ele sempre tenta fazer uma conexão com algo que é terreno, para tentar explicar aquilo que transcende a mentalidade do homem. E aqui é interessante porque quando João, ele pega então agora essa perspectiva eterna, essa perspectiva celestial, e ele tenta acoplar isso, anexar isso, enquadrar isso a algo natural para que nós possamos compreender, é importante salientar que aqui nós vamos ver intensamente vestígios dos dons espirituais sobre João. Porque, por exemplo, o dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra da sabedoria é essa junção. É você tentando usar algo natural para explicar o sobrenatural. E aí nós vamos ver aqui esses atributos do Espírito Santo sobre o apóstolo João. E a palavra vai nos dizer assim, seguindo a leitura. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos. Ao redor e por dentro não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua própria vontade, e elas vieram a existir e foram criadas. E aqui nós aprendemos uma grande lição, né? Observe que João ele relata que ele vê esses tronos e ele vê esses anciãos sentados nesses tronos e ele vê que existe coroas de ouro sobre a cabeça desses anciãos, mas diante da grandeza de Deus, nós vemos esses anciãos expressarem que esse ouro, essa glória, esses tronos, para eles é absolutamente nada, porque eles simplesmente pegam isso, jogam aos pés do Todo-Poderoso e eles se prostram em adoração, aquele que é digno de honra, glória e adoração. E é importante também para a compreensão do livro do Apocalipse nós entendermos que ele não contém tão somente revelações futuristas, mas ele também contém revelações de coisas que já aconteceram. E prova disso é o capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde traz uma narrativa de uma figura alegórica que João ali ele narra ter visto, que faz menção a quando Maria estava gestante de Jesus.
E no próprio capítulo 12, no versículo 12, faz menção também à guerra que foi instituída, instaurada, ocorrida, ocasionada no céu entre os anjos de Deus e a grande serpente, o grande dragão, ou seja, o demônio, Satanás e os anjos caídos. E vai fazer menção que eles foram precipitados do alto a baixo, e essas narrativas são narrativas que já aconteceram, nós bem sabemos disso. Nós bem sabemos que Jesus ele foi introduzido no ventre de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Maria já deu à luz a Jesus, Jesus já cumpriu seu propósito em terra, ele foi morto, ele ressuscitou e agora ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos ver que em alguns trechos aqui, de alguns capítulos do livro do Apocalipse, nós vamos ver algumas coisas se repetindo. João narrando fatos que são os mesmos fatos, porém ele narrando de formas diferentes, exatamente como acontece nos evangelhos. Ali é narrado a mesma história, é narrado a mesma peregrinação de Jesus em terra com os seus discípulos, ali agora no período de 3 anos do seu ministério. Mas cada evangelista, ele traz a narrativa da sua própria percepção, da sua própria, do seu próprio entendimento como testemunha ocular daquelas circunstâncias. E nós vamos ver ali o evangelho de Lucas. Lucas, ele não foi um dos 12, Lucas, nós bem sabemos que foi um médico que acompanhava o ministério do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver o evangelho de Lucas trazendo narrativas daquilo que ele ouviu, né, de outras testemunhas oculares, aquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo. Então ali ele transcreve todas essas experiências de testemunhas oculares. Então nós vamos ver que os evangelhos se tratam da mesma história em perspectivas diferentes, em perspectivas distintas. E nós vamos ver o livro do Apocalipse acontecer essas coisas também. Nós vamos ver em algumas etapas, e eu vou chamar a sua atenção quando isso chegar, para que você possa compreender o que eu estou dizendo, é que existem algumas situações que o evangelista, o apóstolo, né, que João, ele vai dizer ali pra gente, trazer algumas narrativas de fatos que são a mesma coisa, porém com visões diferentes que ele recebe ali de Deus por meio do anjo que Jesus envia para estar com ele nessa peregrinação de visões que ele tem. Então é importante nós entendermos isso, tá? Porque senão nós vamos olhar para Apocalipse e nós vamos ficar esperando que as coisas ainda aconteçam, sendo que existem coisas que são narradas ali que já aconteceram. Coisas que já foram realizadas, como o nascimento de Jesus, como a forma como Satanás persegue ali, né, por meio de pessoas, tenta matar o Filho de Deus, né, tenta perseguir ali a família de Jesus para interromper a gestação de Maria, quando Jesus ele nasce, ali por meio, né, de toda uma influência política. Existe também essa perseguição a fim de que o menino, né, o Salvador do mundo, não venha ao mundo. E nós vamos ver também que aqui no próprio capítulo 12 do livro do Apocalipse faz menção à guerra, né, instaurada de Satanás contra a semente da mulher, e a semente da mulher é a igreja, somos nós. E isso nós vamos ver o Senhor nos ensinando isso lá em Gênesis, quando ele delibera ali castigos sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, e ali ele diz, né, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós vamos entender que o livro do Apocalipse ele não traz só revelações futuristas, mas ele também traz alguns adendos de eventos que já ocorreram e de coisas que nós estamos vivenciando no presente. Inclusive, nós vamos ver que existem algumas coisas que já estão acontecendo em doses homeopáticas, né? Estão acontecendo ali em fragmentos, mas que em um dado momento da história, quando o relógio de Deus ali, né, sincronizar com a vontade dele, mediante aquilo que já foi proferido e revelado, vai acontecer com maior intensidade, vai acontecer da forma como realmente já foi profetizado, da forma como realmente já foi enviado, né, por meio das revelações que o próprio João recebe, transcendentais. Ok? Isso também é importante para que nós possamos ter o nosso entendimento pleno, para que nós possamos ter o nosso entendimento completo. E é muito importante também nós entendermos que existem várias
frentes teológicas, né? A despeito do livro do Apocalipse, a despeito da escatologia. Nós não vamos entrar muito a fundo nisso, mas quando nós formos entrar ali no capítulo 6 do livro do Apocalipse, eu vou trazer um pouquinho isso para vocês entenderem, até para que se alguém falar com vocês, para que vocês estejam atentos sobre o que essa pessoa está falando, né? Eu vou trazer sobre as principais frentes teológicas a despeito das coisas escatológicas, a despeito, né, do final dos tempos, do final do mundo, enfim, para que você fique esperto e para que você não se alimente de qualquer coisa, para que você entenda que você precisa buscar discernimento espiritual para você entender o que é de Deus, o que não é de Deus, em nome de Jesus. E agora nós vamos aí entrar, então, no livro, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, onde João ele vê o livro e o cordeiro. E é interessante que aqui, esse próprio capítulo 5, ele traz uma perspectiva bem dentro daquilo que eu acabei de verbalizar, que existem coisas no livro do Apocalipse que já se cumpriram. E, inclusive, essa visão que João vai narrar aqui é algo que já aconteceu. Preste bem atenção. O livro e o cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: olha, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha, Jesus ele já venceu. E como que Jesus venceu? Na cruz. Isso já aconteceu. Então aqui, o apóstolo João ele está tendo essa visão de algo que já aconteceu. Não é algo que vai acontecer ou algo que vai acontecer de novo. É algo que já aconteceu. Jesus ele já veio sobre a terra. Aquilo que o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele profetizou 800 anos antes de Jesus nascer, já se cumpriu. Jesus ele já venceu na cruz do Calvário. Isso não vai acontecer de novo, é algo que já aconteceu. E aí a palavra segue dizendo assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. E o cordeiro é a prefiguração do Cristo, do Salvador ungido de Deus, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo aleluias. E aqui eu quero salientar com vocês que todas as vezes que Deus ele vai fazer algo novo sobre a terra, todas as vezes que Deus ele vai derramar algo novo do seu Espírito sobre os seres viventes, o Senhor ele vai inspirar pessoas. O Senhor ele vai trazer cânticos novos. O Senhor ele vai fazer se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo faz menção na sua primeira epístola à igreja de Corinto, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do ser humano, é aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, todas as vezes que o Senhor tiver uma novidade para ser derramada sobre a carne, sobre o ser humano, sobre a humanidade, o Senhor ele vai buscar alguém que está na brecha, alguém que está disposto, não alguém que sabe fazer, mas alguém que está disponível para receber algo novo. E nós vamos ver que João, ele sempre esteve disponível desde que ele teve um encontro com Jesus. E é por isso que tem algumas pessoas que falam, mas tinha que ser João mesmo para receber essas revelações, porque ele era o único apóstolo que ainda estava vivo. De fato, ele era o único apóstolo que ainda estava vivo. Mas suponhamos que João tivesse surtado lá na ilha de Patmos e tivesse negado a Jesus. Ele não teria escrito o Apocalipse.
ele não teria recebido o novo, ele não teria recebido essas revelações, é isso que eu estou dizendo. Então Deus com certeza acharia outro que estava disponível para receber essas revelações e transcrevê-las aqui, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso. E qual é esse cântico novo? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e eles proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. E aqui nós vemos mais uma vez que o livro do Apocalipse, ele vai trazer para a gente, sim, revelações futuristas, mas ele também traz, por meio de João, lembretes de coisas que já aconteceram. Porque Jesus, ele já foi morto, ele já ressuscitou. E mais uma vez nós vemos aqui a própria palavra em Apocalipse nos testificando isso. E nós vamos ver aqui a consolidação e o cumprimento daquilo que fora profetizado por meio do profeta Isaías, por meio dos outros profetas, né? De que Deus enviaria um para remir a terra, para religar o homem a Deus. E aí a palavra segue dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, amanhã nós vamos entrar, né? E vamos falar sobre o Cordeiro que quebra os selos. E nós vamos aí fazer a leitura e o estudo e toda a compreensão do capítulo 6, que é a abertura dos selos. O capítulo 6 vai fazer a abertura até o 6º selo. E o 7º selo, ele é aberto posteriormente ao capítulo 6. O 7º selo, ele é aberto no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Então, nós vamos aí falar um pouco acerca dessa abertura desses selos para a glória de Deus. E antes um pouquinho eu vou falar, né? Eu vou até anotar aqui para que eu não possa esquecer de falar um pouquinho sobre as frentes teológicas e sobre aquilo, né, que alguns estudiosos levantam como tese sobre toda essa perspectiva do livro do Apocalipse, para que você tome nota e para que você fique bem atento, para que você não seja enganado. Porque nós precisamos acreditar naquilo que está mais próximo daquilo que a palavra nos diz. E a palavra de Deus, ela é completa com todos os textos. Nós não podemos pegar textos isolados e querermos criar doutrinas ou verdades absolutas. Não, nós precisamos analisar a Escritura em conformidade com todo o pano de fundo, em conformidade com toda a hermenêutica, em conformidade com toda a narrativa escriturística de Gênesis e Apocalipse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos fazer agora uma oração para adorar ao Senhor e glorificá-lo por esse tempo tão precioso. Papai, nós queremos te adorar, nós queremos te agradecer. Nós queremos dizer o quanto o Senhor é bom, amável, doce, santo, mas o quanto o Senhor é justo e fiel. Paizinho, desperta os nossos corações, as nossas mentes, desperta a nação brasileira, desperta as nações, derrama a tua vida sobre nós, que haja quebrantamento, arrependimento, que haja, em nome de Jesus, Pai, uma retomada da autoridade, do domínio que a igreja deixou, que nós possamos, pelo poder do sangue do Yeshua HaMashiach, nos apossar do nosso lugar de filhos e filhas, em nome de Jesus, que nós possamos estar posicionados, porque Jesus está voltando, que nós possamos voltar à prática das primeiras obras, que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que nós possamos, Pai, comprar colírios para que os nossos olhos vejam de fato a Tua bondade, a Tua beleza,
a sua majestade, Erecalabaçu e Icandarai, que dos nossos lábios saiam somente palavras de verdade, palavras, meu Deus, que serão como incenso, que serão, meu Pai, como fumaça, que serão como um cheiro suave ao teu nariz, Erecandarás, que da nossa boca saia somente a verdade, porque ai daquele que tirar ou acrescentar algo, Pai, nas palavras desta profecia, nas palavras que o Senhor deixou para nos nortear, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos lembrar quem nós pertencemos e de onde nós realmente somos. Ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, e na tua ira, Pai, lembra que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos revista com toda a tua armadura, e que nós possamos ser uma voz que ecoa sobre as nações, lembrando todos os povos da terra que o reino dos céus, ele está entre nós, que o reino dos céus já chegou entre nós e sobre nós, e que existe a necessidade de um conserto, porque Jesus agora ele não vem como o Salvador das nações, ele vem agora como um justo juiz, e nós precisamos estar dentro da vontade, do centro da vontade do Senhor para nós. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, profetizando vida sobre o vale de ossos secos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, ó.